Olá, irmãos e irmãs mais próximos de mim, que tenho um convívio no cotidiano. Esse vídeo é mais restrito, mais pessoas próximas. E esse vídeo é para falar sobre um pouquinho do significado, né, que eu interpreto sobre o que o pregador no último retiro Desperta-te. Ele me localizou, não sei como, ali no meio do povo, ali no final do povo, na verdade. Eu não esperava, eu não esperava que ele iria falar algo, uma mensagem de Deus para mim, no caso, né? Mas ali ele, de uma certa forma, Deus tocou ele olhou no povo ali e mandou levantar. E entregou a mensagem que faz um pouquinho de sentido, se acontecer, né? Se efetivar. Acreditamos e o acolho, como é que fala? Eu tomo posse da promessa, da profecia que ele fez. Que ele disse que a promessa de Deus iria se realizar na minha vida. Então, seria algo que, se acontecesse nesse período de um ano até o próximo retiro, seria algo a se falar realmente, se realmente acontecer nesse período. Eu não sei. O outro ponto é qual seria essa promessa, promessa de Deus na minha vida. Ó, são várias coisas que poderiam ter acontecido que eu poderia ficar com dúvida do qual seria a real promessa, mas a principal, acho que mais forte, que eu desde a adolescência confiei nas mãos de Deus para conseguir, foi uma pessoa enviada por Deus, né, para ser minha namorada, ou quem sabe até mesmo chegar ao matrimônio, uma pessoa para um relacionamento cristão. Tanto que tem meus livros, né? Eu não sei, eu acho que os pregadores nem sabiam que existiam meus livros. Eu acho que ele não sabia porque ele não é tão divulgado assim. Ele é mais de uma região de faz missão para fora, né? Eu acho que ele não tá por dentro da minha história, não. E enfim. Então eu vai começar assim esse significado de que Deus enviaria nas primeiras experiências, acho que com 18, 19, 20, 21 anos, nessa faixa aí, de relacionamento que eu tive, não era muito no agrado de Deus a primeira forma. Eu senti Deus falando: não, não é assim. A pessoa certa que eu vou preparar para você virá no futuro. Né? Só que na época eu não sabia quando. E de lá para cá, passou-se, deixa eu ver, dos 21 anos, né, até hoje, 10 anos. Só que a primeira experiência minha com o Espírito Santo foi aos 18 anos, no retiro da renovação carismática, também para jovem, né, num acampamento para jovens. Então, vamos contar ali 10 dos fosse dos 20 aos 30, mais 2 que é por causa dos 18 e 3 que eu tô agora. Então é 15 anos aguardando a promessa e de acordo com a profecia vai se cumprir agora. Se for realmente esta parte, né, irá acontecer. Não sei como, né? Porque seria milagre, seria algo que a gente não sabe. Eu não sei explicar, mas é algo que eu batalhei, né? Me esforcei muito, me evolui muito a parte de relacionamentos. Pensei a primeira vez, teve a primeira vez, foi 4 grandes amores que eu tive, fui platônico, que não se efetivou. Eu pensava que poderia ser enviado de Deus, mas não era. Eu sabia também que depois de um tempo percebi que a minha comunicação não era muito boa. Eu tinha que indo melhorando. Eu falo embolado em vez. Para que fosse possível realmente chegar a conseguir um relacionamento, entender porquê, entender a saúde psicológica, entender todas as razões que podiam estar me dificultando nesta área. Então veio uma que eu pensava que poderia ser e não foi. Veio duas, a segunda no caso, a segunda é duas no mesmo tempo, é a segunda após a primeira que eu tentei, busquei conquistá-la e não deu certo. Veio a segunda, a terceira, e a terceira também tive algumas frases na época que eu rezava. Deus tocou no meu coração assim, ela te amará ao longo dos anos, ela te amará ao longo dos anos, mas não efetivou com aquela pessoa, poderia ser com outra pessoa no futuro ainda, outra pessoa que iria me amar ao longo dos anos, mas não a pessoa que eu pensava que era. E a última que eu amei, também não deu certo, passou. Tudo faz parte de um passado que eu batalhei, mas as coisas não se abriram para acontecer.
Talvez tudo foi um aprendizado mesmo para eu estar preparado hoje, nesse dia de hoje, nesse tempo de agora, para essa graça realmente vir acontecer. Então eu não fui uma pessoa namoradora de essas coisas desregradas na vida. Tive um pequeno erro só nos 21 anos, que foi a primeira experiência de um namorinho de uns 3 meses, que não era da forma que era para ser, né? E desde então eu nem considero como namoro porque foi uma experiência muito rápida, 3 meses e não era público, né? Era mais no discreto e a comunicação não era santa, como diz assim. Não era no jeito que Deus eu pensava que era a única forma de ter um relacionamento na época e me cedi a coisas que eram ensinos errados de amizades, né? Mas aí depois eu fiz um propósito e firmei naquele propósito para somente buscar a pessoa que eu acreditasse que fosse Deus que estivesse enviando. Aí fiquei indo, esforçando com as pessoas que eu pensava que era, né? Aí virou histórias, que está nos contos dos livros. E tanto é dia de hoje, então eu estaria ainda aguardando essa graça, essa promessa de Deus, que é com um objetivo, né? Não é simplesmente um namoro para estar namorando, é uma construção familiar, né? Um objetivo de chegar à construção familiar. A gente não sabe como que poderia se proceder realmente, né? Porque hoje eu vejo que é mais a questão de milagre. Minha aparência hoje não é das melhores, eu já fui mais jovem, né? Eu sou jovem ainda, 33 anos, mas hoje, infelizmente, eu sou calvo. Não foi por gosto próprio, escolha própria, acontece a saúde genética, né? Uso o boné para melhorar um pouquinho o visual quando estou gravando, pelo menos. E é isso aí, né? Continuemos confiando em Deus e a bênção que vai chegar para mim, que se chegar, eu também sou a bênção para essa pessoa. Se for um relacionamento que é esperado por muitos tempos, eu também seria uma bênção para a pessoa. Então seria 2 milagres para duas pessoas se encontrarem. Mas pode ser outra coisa também. Essa parte de oração pela família, essa parte ela já aconteceu em grande parte. Minha parte da minha família já é da igreja, não do movimento da renovação, né? Mas tem alguns ainda, mas não foi o maior pedido que eu fiz a Deus, que eu maior esforcei, assim, porque os parentes mais próximos meu, eles estão envolvidos de alguma forma com a igreja, tem fé, tem sua fé e tal. Não está naquela situação complicada, né? Assim, a gente continua rezando por todos, né? Por todos, mas o maior pedido era a constituição familiar. O sonho da constituição familiar, porque no início, quando eu não tinha raciocínio para entender, saber comunicar, não sabia como é que funcionavam as coisas, então depositei essa confiança em Deus, que para Ele arrumar uma pessoa para mim, porque eu não sabia como lidar com isso. Tá no início dos meus livros lá tem umas palavras quase semelhantes, eu não acerto tudo toda hora que eu vou falar. Mas é isso aí. Que Deus abençoe nós, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ouvir esse breve relato